Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui na Morada da Paz. Hoje vamos fazer um vídeo já para tratar um pouquinho de uma obra que a gente já está estudando há um tempo, mas para a gente equalizar, mais para frente a gente fazer um para cada capítulo. Mas nesse primeiro momento, fazer um vídeo tratando do capítulo 1, 2, 3, uma forma bem resumida, só para situar quem não chegou ainda no estudo, tá? Então, aqui, né, é uma obra que é inspirada mediunicamente, né, de Eva Pierrakos, por uma entidade chamada o Guia, e trata basicamente do autoconhecimento, do desenvolvimento psicoespiritual. Então, nesse primeiro capítulo, ele fala sobre o autoconhecimento a partir de uma determinada perspectiva, que é maturidade e imaturidade do ponto de vista espiritual. O que é imaturidade, segundo aqui o Guia, né? Imaturidade é acreditar que nossa felicidade e realização é uma conquista que só é possível quando todas as circunstâncias externas da nossa vida estiverem de acordo, em pleno funcionamento, as coisas estiverem, cada pecinha do quebra-cabeça estiver exatamente no seu lugarzinho. Agora o quadro está perfeito, aí assim eu posso estar bem. Só que isso nunca chega, né? A vida, ela não tem essa possibilidade. Se isso acontecer, vai ser por alguns minutos e depois a coisa já vai se embaralhar de novo, já vai ter uma pecinha que escapou para lá, outra para cá. Então, não é disso que trata a realização aqui nesse mundo, certo? É isso que ele está dizendo. Realização é uma conquista interna, certo? Que se baseia numa transformação dos próprios sentimentos. Então, o processo de crescimento psicoespiritual, ele vai ter três caminhos aí, né, que vão se sucedendo. Um deles é mudanças de atitudes e tudo mais, né? Outra mudanças de formas de pensar e outra mudanças de sentimento, que é o mais difícil, né? Porque o pensamento a gente consegue ainda perceber, opa, não, isso tem aqui um equívoco na minha forma de pensar, eu posso ajustar aqui a minha lente e tal, enxergar isso por um outro prisma, mas o sentimento é mais difícil de fazer isso, certo? Mas não significa que a gente deva se censurar por estar sentindo isso ou aquilo, muito pelo contrário, né? A mudança começa quando a gente é capaz de reconhecer plenamente aquilo que a gente está sentindo, né? Porque senão fica aquilo que o Cristo chamou de consertar um pano velho com um pano novo, digamos assim, né? Ou vice-versa, não lembro como é que é a frase exatamente. Ou colocar um vinho novo num odre velho, num recipiente velho, certo? O sentimento é isso que a gente está estudando no Bhagavad Gita, né? É preciso que haja morte e transformação, né? Então, vamos supor, a gente estava falando um pouquinho agora há pouco, né, da preguiça, né? Se eu vou lá, mato a preguiça, por exemplo, né? Ela se transforma em mais força de vontade. Mas agora, se eu só colocar assim uma fachadinha de força de vontade em cima da preguiça, não aconteceu nada, digamos assim, né? E se eu colocar o vinho novo em odre velho, né? É preciso que haja um reconhecimento e um trabalho para justamente ter morte aqui no sentido de transformação daquela energia, né? Então, uma coisa que ele coloca, né? Não adianta a gente ter todos os nossos desejos satisfeitos, né? Aquilo que a gente comentou agora há pouco também, né? De ser, sei lá, rico, bem-sucedido, isso e aquilo, famoso, o desejo que hoje em dia impera no mundo, né? Isso não traz realmente felicidade, né? E fica óbvio que, né, se a gente observar a vida real de pessoas que atingiram, digamos assim, esse sucesso, é possível ver que isso não significa nada, não é difícil, né? Existem até estudos que mostram, por exemplo, né, quem que não quer ganhar na loteria? Né? Estudos que mostram a pessoa ganha na loteria, aquela felicidade, aquela explosão vai durar 3 meses. Depois a pessoa volta para o mesmo nível basal que ela tinha antes. 3 meses de euforia e acabou. Aí agora, José, a gente vai ter que estar com nós mesmos o tempo inteiro? Não tem solução. Não tem nada que vá trocar, tapar esse buraco, certo? Nós vamos ter que estar com a gente. Digamos assim, com dinheiro e com sucesso, a pessoa pode encontrar formas de se tapear, de formas mais elaboradas, certo? De se anestesiar. Formas mais elaboradas e sofisticadas de anestesiamento da consciência. Isso sim. Mas isso não resolve nada.
E a facilidade de se perder é muito maior. Exato. Exatamente. Então, o que ele coloca? A maturidade significa, primeiro, nesse reconhecimento de que alguma realização possível nesse mundo é apenas interior. Claro que a gente não vai deixar de fazer o nosso corre, como se diz, né? Para que a nossa vida prática, né, trabalho, relacionamentos e vida financeira, que seja da nossa vida exterior, esteja em harmonia. Isso aí, fora de questão, certo? Mas assim, a gente vai deixar de colocar a nossa expectativa que isso um dia vai estar perfeito e 100%, e que aí sim eu vou poder ficar bem, certo? Não vai chegar esse momento. Isso é maturidade, isso não vai acontecer. Todas as pecinhas do quebra-cabeça vão estar no lugar, né? Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, que é o seguinte: pega uma folha de papel com um monte de limalhazinha de ferro e tenta fazer um círculo perfeito com aquelas limalhazinhas de ferro ali no papel. Você não vai conseguir. É mais ou menos isso que a gente faz, né? Agora põe um ímã embaixo em forma de círculo, pronto, puf. É isso que ele está dizendo aqui. Que a gente alcança esse grau de contentamento interno, as coisas externas, elas se ajeitam do jeito que dá, elas vão entrando, né, vão se encaixando. E é isso que ele traz aqui também, né? Que todos os nossos problemas exteriores, seja em que âmbito for, seja relacionamento, seja dinheiro, seja questão social, seja doença, o que for, pode tratar que é uma materialização das nossas necessidades interiores, né? Porque a vida precisa dar um jeito de nos ensinar algo. É para isso que a gente está aqui, né? A vida é pedagógica, professora nesse sentido. Então, vai encontrar uma forma de nos oferecer a oportunidade de ter aquela lição. Isso pode aparecer de diversas maneiras, né? Ou nos nossos encontros e desencontros da vida, de relacionamentos, enfim, na vida profissional, ou mesmo no nosso corpo, né? Na forma de algum adoecimento, por exemplo, né? Então, quais os passos aí para essa maturidade? Para fazer, digamos assim, o start desse caminho de realização interior que ele está propondo aqui, né? Primeiro, autorresponsabilidade. Então, isso a gente pode dizer que é o preço a ser pago para esse caminho. Tudo tem um preço, né, nessa vida. Eu quero perder 10 quilos. Tem preço. Vai ter que deixar de comer umas coisinhas, vai ter que correr um pouquinho, vai ter que fazer. Tem preço, não vem de graça, não é? Eu quero passar num concurso, não é? Tem preço, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estudar, né? Então, assim, ele fala assim, eu quero comprar um carro. Tem preço, tem que juntar dinheiro, poupando um pouquinho, né? Até você conseguir comprar. Ele até comenta assim, vocês estão acostumados na vida material a saber que tudo tem um preço. Por que na vida espiritual vocês acham que vai vir assim do céu? Né? É preciso um investimento de energia psíquica aí. A coisa não vem assim. Não que não exista um componente de... Isso é chamada graça, né? A graça ou a misericórdia, enfim. Isso significa o quê? Porque essa realização significa que nós estamos indo em direção a Deus. Interior, certo? Ali na linguagem do Bhagavad Gita, é a Arjuna se unindo a Krishna, certo? Ou é o filho pródigo no encontro do pai, mas quando ele caminha, o pai corre na direção dele. Esse é o componente da graça. Mas se ele não caminha, o pai não corre. Ele precisou fazer o caminho. Quando o pai viu, ele começou a correr, certo? Então, até esse caminho a gente tem que fazer, então a gente tem que exercitar, né? Então tem um preço. E o primeiro preço a ser pago é a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É saber que eu estou exatamente onde eu me coloquei. 100%. Sou 100% responsável por aquilo que me chega. Não tem equívoco no correio cósmico. A carta chegou na tua porta, é para você. Então,
Não importa qual a situação de vida que a gente esteja se deparando, ou qual é a emoção que eu estou sentindo que está sendo difícil, ela está ali porque eu fiz... plantou, fiz por merecer, a gente pode usar a expressão que quiser, eu chamei. O convidado não vem para a festa sem ser convidado. Aqui. Né? Não tem equívoco. Chegou, é teu. Tem que lidar. Então a autorresponsabilidade é mais ou menos isso. Eu estou exatamente onde eu me coloquei. Posso ter me colocado aqui de forma consciente, intencional, ou inconsciente. O rio foi levando. Nem percebi, a hora que eu vi já estava aqui. Né? A gente está dormindo mesmo? Não está vendo isso, né? A maioria de nós está num sono profundo, dormindo o sono da matéria. Né? Acorda quando toma um choque, né? Quando a vida apresenta um desafio muito grande, eu penso, deixa eu acordar aqui, o que está acontecendo? Então sou eu mesmo, estou vivendo. Né? Não estou só no piloto automático aqui. Né? Então, a autorresponsabilidade. E a segunda coisa, né, que pode ser considerado um preço você paga aqui, vamos colocar um combo assim, de humildade, certo? Humildade porque é preciso humildade para se deparar com coisas pouco lisonjeiras a seu próprio respeito, certo? Porque se a gente começa um caminho de autoinvestigação, a gente tem que estar disposto a ver qualquer coisa dentro de nós mesmos, mesmo aquilo que seja desagradável, né? Então, se a gente tiver uma atitude assim vaidosa ou orgulhosa, a gente não vai conseguir ver, não vai querer ver, não vai conseguir, não vai querer ver. Não estou disposto a ver algo que fira a minha autoimagem idealizada. Aqui já estou entrando no primeira camada da personalidade, segundo o Patchwork, que eles chamam de máscara ou eu idealizado. Então o Patchwork coloca dessa maneira, ele faz uma estrutura de personalidade bastante simples, né? Uma camada externa de máscara ou eu idealizado, uma camada intermediária de eu inferior, que são, né, os defeitos, vícios, enfim, que a gente tem, e uma camada interna que chama de eu superior, que são as virtudes, enfim, ou os pandavas ali, né? Pandavas, palavras, e tem essa camada externa que é a máscara, digamos assim. Então, o que é essa camada externa de máscara? A gente tem uma necessidade básica, universal, de se sentir amado, né? De se sentir pertencendo. Então, máscara é o jeitinho que a gente encontrou de ser amado, de pertencer no nosso meio social e familiar. Então, assim, é uma regra do jogo. Mas eu não tenho. É a regra do jogo, digamos assim, certo? Faz parte da equação aqui nesse plano. Todos chegam aqui já com essa necessidade de se sentir valorizado, amado, querido, integrado no seu contexto. E para isso a gente necessariamente acaba criando essa camada de irrealidade. Vai se moldando, se adequando para ser aceito, para ser querido. Então isso que a gente chama de eu idealizado. Eu acho o eu idealizado um nome até mais apropriado do que máscara para essa camada da personalidade, né? É um eu ideal. É o que eu gostaria de ser, no fundo, porque assim, né, eu me encaixo, eu sou bem visto, eu sou querido. E não necessariamente esse eu idealizado vai ser ou essa máscara vai ser alguém perfeitinho, no sentido que a gente está acostumado a pensar dentro da cultura hegemônica. Se a gente imaginar, sei lá, um menino que nasceu num morro dominado lá pela facção, esse eu idealizado ou essa máscara pode ser o do brutão ali, que não tem piedade de ninguém, que arranca a cabeça do outro se for preciso, entende? Ele moldou aquilo na máscara dele, ele nem é aquilo, entende? É porque assim ele ia fazer parte. Então, não necessariamente vai ser assim a figura boazinha ou piedosa, essa camada de máscara, só para a gente não ter esse conceito fixo de que a máscara é necessariamente assim. E é assim para a maioria.
né? Mas dependendo do contexto de vida, pode ser de outras maneiras que essa camada se apresenta, né? E aí, o interessante, a gente falou, né? A humildade e o combo, a coragem. Então precisa ter humildade para poder se ver e tem que ter uma certa coragem também para se enfrentar, né? Porque aqui é autoconfrontação, essa disposição para autoconfrontação, né? E essa disposição para se ver sem fantasias, né? Porque conseguir ir além dessa camada de máscara é justamente isso, ter essa disposição para se enxergar de forma nua e crua. Eu preciso de humildade e coragem para isso, não é fácil, não é simples, porque não está tão óbvio assim na maior parte das vezes, mas a gente tendo disposição a gente enxerga, né? E aí, qual é o risco, qual é o perigo quando esse processo começa? É a gente cair no polo oposto, né? De um eu idealizado, perfeito, para um eu degradado, digamos assim, certo? Então, se eu não sou aquela perfeição que eu imaginei que eu era, se eu percebo que, sei lá, toda a minha boa vontade, no fundo, não era tão boa vontade assim, era só porque eu preciso ser bem visto pelas pessoas, ou seja, então, no fundo, tem aí uma bela de uma camada de egoísmo e de orgulho, de não sei o quê. Opa, estou me enxergando além da máscara. Mas então eu não presto, então eu não valho nada, então eu sou um lixo, certo? Então é o mesmo orgulho voltando pela porta dos fundos, esse é o risco, certo? Aí por que a gente está falando no Bhagavad Gita, com quem que eu estou lutando? Aí você entende? Todo mundo, cadê quem é o adversário? Porque agora então sumiu, entendeu? Já está numa zona que eu não vejo mais. Porque se eu acho que eu não presto mais, que eu não sei o quê, e barará, eu encontrei uma camada, mas ao mesmo tempo aquilo já está me atacando aqui de um outro ângulo, que já me sumiu da vista. Essa é a dificuldade da batalha interior, porque o lado de lá, ele se molda, digamos assim, se manifesta de inúmeras maneiras e não é óbvio, na maioria das vezes. É difícil de auto-perceber, né? Exato. Geralmente vem de alguém que você gosta, que durante uma conversa, uma discussão, né, coloca e você depois fica pensando, fala, nossa, tipo, né, é isso mesmo. Você tá numa discussão com alguém, o cara fala, nossa, você está sendo muito moralista, depois você chega em casa e fica pensando na sua cabeça. Né? Aí você começa a ver o seu problema. Exato, tem um moralista aqui dentro de verdade. Ou você fica irritado muito fácil, etc, né? Pode perceber vem dos outros, né? Geralmente, né? Não, é isso mesmo. Aí, o que é legal? Eu não sei se já nesse começo aqui, depois ele vai falar, eu vou deixar falar depois. Porque tem um momento que nos outros capítulos ele fala, né, de alguém próximo fazer a lista também, né? Mas por depois isso do diagrama, né? Exato, alguém de fora nos ajuda nesse processo. Os que ele indica aqui no livro que seja feito em parceria. Facilita, né? Facilita bastante, porque a gente tem muitos pontos cegos, né? A gente só se vê até determinado ponto, digamos assim. Tem muita coisa que fica oculta. A gente não tem... Senão seria muito fácil, né? A dificuldade do processo está justamente aí, porque a terapia também ajuda, né? Isso aqui, se não tiver alguém para fazer essa partilha, a própria terapia pode ser bacana, né? Dependendo da orientação aqui da terapia. Então, deixa eu ver. O que mais aqui que eu... Então, você falou ali de quando você estava falando de imaturo e maduro, você falou de 3 itens. O primeiro era a autorresponsabilidade, o segundo a humildade e a coragem, e o terceiro... não, eram esses 3. São os 3? A coragem é o terceiro. Isso. Exato. Autorresponsabilidade, humildade e coragem. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida dessa empreitada, né? Então, aquilo que a gente já falou, né? Tem um preço, né? Que significa nada de autocomiseração, mas também nada de chicote na mão. O preço é encontrar esse equilíbrio. E saber que é lento, que é devagar. Né? Que a gente não adianta exigir que isso seja rápido, que isso aconteça do dia para a noite. Não vai acontecer. Vai ser devagar. Né? Aquele livro Paulo Estevam, você já teve a oportunidade de ler, é muito bonito.
Paulo de Tarso tem uma jornada de transformação gigantesca, né? Ele foi o primeiro grande perseguidor do caminho, não chamava nem cristianismo ainda, né? Dos seguidores do caminho. Ele que apedrejou o primeiro mártir do cristianismo, que era Estevão, né? E depois ele tem um encontro pessoal com Cristo e inicia uma jornada de autotransformação, mas é lenta. No início são 3 anos no deserto, devagarinho, meditando, e depois ainda longo, a vida inteira de processo, até ele chegar a ser aquilo que ele se tornou. É um processo longo e gradual. Então, com todo mundo é assim. A gente vai cair muitas vezes no mesmo buraco, digamos assim, antes de aprender a desviar dele. A gente vai querer cair naquele mesmo buraco, né? Aí entra de novo o Bhagavad Gita, né? E a gente tem o nosso apego, né, aos nossos defeitos, aos nossos vícios, aos nossos maus hábitos, enfim. A gente tem esse apego, a gente quer vivenciar aquilo mais um pouquinho. Aquilo tem um sabor de familiaridade, né? Então a gente quer experimentar mais um pouquinho. Então, a gente falou da máscara, aí tem esse chamado eu inferior. E aqui, esse eu inferior, qual é a marca? Ele é necessariamente imaturo, né? Mas é uma realidade transitória, certo? Então tudo que a gente encontra aqui, desses nossos pecados ou vícios ou enfim, são realidades transitórias. Então, por exemplo, caiu a máscara, né? A gente entra em contato em primeiro lugar com isso que aparece ali, os nossos motivos ocultos, a nossa ausência de boa intenção, certo? As nossas manipulações que a gente faz, né? Os nossos ataques, que a gente às vezes nem percebe o que faz, né? Enquanto o outro ficou bravo comigo do nada, eu sou tão querido, não fiz nada, né? Opa, será que eu não fiz nada mesmo? Eu não soltei uma espetada assim sem querer por baixo, sem querer querendo, só para cutucar um pouquinho, né? Então aparece isso daí, aparece essa camada desse eu inferior, quando a gente consegue se olhar além da máscara, né? Olhar além do eu idealizado, né? Mas é uma realidade transitória, né? E se a gente não vê, aí sim é que ela vai atuar. É isso que é legal, né? E quanto mais a gente puder se surpreender com ela, melhor, né? Melhor. Significa que é algo que estava mais oculto no nosso ser. Quando a gente se depara com algo, não imaginava que eu tinha esse negócio dentro de mim. Quem diria que eu tenho, sei lá, uma inveja desse tamanho aqui dentro, escondido em algum canto, aqui atrás das minhas carnes, aqui tinha um negócio desse, né? Então isso é maravilhoso, né? Tem que olhar a partir dessa perspectiva, que é legal, é uma aventura se descobrir desse jeito, né? Não é para ser penoso, né? Porque se você consegue descobrir, você pode tratar, né? Porque se você Sim. não conhece, você acha que não tem, que não é, como é que você vai? Exatamente. Esse reconhecimento, ele não é suficiente, mas ele é indispensável. Não é suficiente porque às vezes eu estou vendo, mesmo assim o negócio vai continuar atuando. Mas se eu não ver, aí sim que vai atuar, certo? Aí com certeza vai atuar. Mas às vezes mesmo vendo, não dá para impedir. E aí que entra a coragem? Aí entra a coragem também. Poder. Eu já contei, mas eu vou contar de novo esse negócio porque é bom e não estava gravado, né? Daquele monge da comida. Essa história é legal, né? Que ele... duas histórias, né? Ele tinha uma questão com comida, certo? Eu também tenho, mas isso aí não é culpa minha, das estrelas, porque eu sou taurino. Ele tinha uma questão com a comida, né? Era um monge budista que veio para o Brasil e um dia ele foi recebido, né? Estava num jantar e ele gostou muito da sobremesa. Ele estava encantado com iogurte, não tinha iogurte na terra dele, iogurte, né? Aí ele tinha comido uma sobremesa uma vez, aí eu vou para a fila de novo pegar mais iogurte. Aí ele foi vendo as pessoas pegando iogurte na fila para acabar meu iogurte, estava ficando nervoso, aquela possibilidade. Ele falou, não, chega. Deixou o pote, ele falou, não vou dar iogurte para esse viciado em iogurte, né? Isso é
mas assim com bom humor, certo? É o momento do basta, certo? Eu não vou deixar mais meia hora o meu sinal aqui tocando nesse viciado em cochilo além do tempo, certo? É necessário isso, esse é austeridade, certo? Aí tem uma outra parte que ele está numa outra série, um outro jantar na casa de uma outra pessoa. Ele gostou da farofa dessa vez, e aí ele pegou um potinho dele lá assim, uma hora que ninguém estava vendo, e falou: eu vou levar um pouco de farofa pro hotel, né? Ele falou assim: eu vou lá pegar um pouquinho dessa farofa. E no que ele estava indo lá fazer isso, de repente ele começou a gritar: ladrão, ladrão, pega ladrão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou: acabei de pegar um ladrão dentro de mim aqui. Acabei de pegar, né? Então assim, essa é a atitude ideal, né? A gente se surpreender com aquilo que a gente encontra dentro da gente, lidar com isso com leveza, porque o chicote na mão não resolve nada, né? A gente vai ter que lidar com nós mesmos, né, para sempre, e não adianta morrer, porque a gente vai junto depois que morre. Vamos ter que continuar lidando com a gente. Então, se a gente lidar de maneira leve, tranquila, é melhor do que ficar em guerra. Então, a guerra aqui do Bhagavad Gita é uma metáfora. Ela pode ser travada de diversas maneiras. Essa é uma maneira de lidar. Encontrei esse negócio dentro de mim, olha lá, quem diria? Eu fico aqui cutucando as pessoas para ver se de repente ela fica nervosa, né? Tem esse sádico aqui dentro de mim, né? Olha só que coisa. Encontrei, esse estava escondido. Nunca tinha percebido ele em 40 anos, e de repente ele estava aí comigo esse tempo inteiro, né? Então, isso é muito legal, né? E outra coisa que ele coloca nesse capítulo, que é o terceiro aqui, que cada vez que a gente consegue uma dessas vitórias internas, uma transformação dessa, a gente fica mais livre. Ele coloca assim que esses defeitos, ou esses pecados, enfim, esses vícios do eu inferior, funcionam como correntes presas nos nossos pés. Sabe aquela corrente que tem uma bola de chumbo do lado? Assim, eu imagino mais ou menos aquilo. A gente tem várias. Rompe uma daquelas, a gente caminha já mais com mais liberdade. Liberdade interior. Porque liberdade interior é poder agir conforme a nossa própria escolha. E não da maneira como simplesmente eu estou acostumado a agir, ou porque é assim que se reage. Eu escolho como que eu vou agir aqui. Entende? Então, o que é liberdade? O que é liberdade? A liberdade existe em algumas camadas, né? Quando a gente consegue se libertar, por exemplo, da máscara, é um grau de liberdade. Pô, super legal. Mas não é a liberdade final. Por exemplo, então eu não vou mais agir de acordo com o que minha família espera, ou do que a sociedade espera de mim, enfim, do que as regras sociais, culturais aí demandam de mim. Eu vou ser livre. Tudo bem, vai ser mais livre do que muita gente. Mas aí eu sou ainda refém dos meus próprios impulsos, certo? Dos meus desejos incontroláveis. Então, sou livre? Até a segunda página só, né? Isso é o que dizia, por exemplo, isso para te ver, né? Tem um filósofo bem facinho de ler que falou isso, chama Kant. Ele falou isso também. Ele falava dessa maneira. Isso não é liberdade coisa nenhuma. Liberdade é a escolha filosófica que você faz por aquilo que é correto e que você sabe que vai trazer felicidade verdadeira e harmonia, e inclusive é aquilo que poderia ser parâmetro de conduta para todas as pessoas. Se aquilo fosse tornado universal, aquilo seria certo. Falar, e se agiu daquela maneira, aí sim, aí você está sendo livre de verdade, né? Mas esse grau de liberdade é difícil, né? É difícil. A gente não tem que se torturar por não estar assim, porque quem é que está assim, né? Assim, não é, digamos assim, algo tranquilo e fácil de alcançar nesse mundo, né? Então a gente vai passo a passo. Em algumas áreas somos mais livres, em outras a gente está mais preso, seja do ponto de vista dos nossos próprios impulsos, seja também das questões da máscara, ou do social, enfim, familiar. Tem áreas da nossa personalidade em que a gente está preso ainda a um determinado padrão, herdado, né, engolido, não digerido, e aquilo está ali
aderido na nossa cara, sem a gente saber. Uma máscara, digamos assim. Né? Então não é uma coisa que eu tirei de uma vez e pronto. Tem muitas áreas, 360 graus, você tirou uma fatia da pizza ali de um lugar, tem outras ainda, né? Tanto da máscara como do inferior. A coisa é gradual. Senão a gente ia precisar de centenas ou milhares de encarnações para fazer esse trabalho. E assim, 2, 3 já estava resolvido, mas a coisa é complexa. Né? A coisa é complexa. E aquilo que já está livre dentro da gente, né? Que já está liberado, essa parte que a corrente já se rompeu desse eu inferior, aquilo vai se manifestar com genuína generosidade, com genuína liberdade, com amor, com compaixão, com perdão, enfim, com sabedoria. Essa camada específica, essa parcela do nosso ser que já está livre, assim como diz o Khalil Gibran, né, naquele poema tão lindo do amor, né? Como que ele fala? Deixa eu ver se eu encontro a palavra aqui. Ele vai falando do amor, né? E assim como ele acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, ou seja, essa parte do nosso ser que já está livre, então o amor ele acaricia esses nossos ramos mais tenros. Assim também desce até vossas raízes e a sacode no seu apego à terra. Então tudo isso é um ato de amor da vida para nós, que nos coloca em contato com aquilo que a gente precisa para libertar esses apegos, que não tem para onde correr, né? A gente não tem que lidar com todos de uma só vez, senão a gente não dava conta, mas a gente vai tendo sempre que lidar com aquele que é o mais urgente naquele momento. E aquilo vai aparecer, aquilo vai vir, né? O que a gente faz aqui nesse trabalho? É ir ao encontro disso que já está dentro da gente, não esperar com que a vida precise nos apresentar de forma concreta. Top você trabalhar, entende? Eu já estou percebendo, eu já estou ajudando a vida a fazer esse trabalho. Aí nós estamos nos tornando de fato discípulos da vida, né? A gente não precisa mais ser empurrado, né? Arrastado pela mão, está começando a caminhar espiritualmente. Por isso que é maturidade espiritual. Aí deixa de ser nenê que precisa a vida empurrar ou arrastar pela mão e começa a se tornar criancinha maior, que já caminha um pouquinho com as próprias pernas, né? Então esses são os 3 primeiros capítulos aí do Não Temas o Mal, Patchwork, certo? Depois a gente grava um pro 4 e 5. Mestre, fazei que eu procure mais consolar.